Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra hoje, Que louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos permite estar com vida, com saúde. A palavra de hoje está aqui no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vou ler apenas o versículo 6. E aqui nós vamos, como toda a palavra de Deus, nós vamos aprender mais uma vez algo muito importante na palavra do Senhor, que aqui é o momento onde os israelitas, o povo de Deus, eles são afrontados pelos amonitas. Eles, não querendo guerra com os amonitas, eles tentaram fazer uma aliança, dizendo que serviria aos amonitas para não precisar guerrear. Porém, os amonitas disseram que para fazer aliança, o povo de Deus, o povo israelita, precisaria arrancar o olho direito. E aqui o versículo que eu vou ler, eu falei capítulo 10, mas é o capítulo 11, o versículo 6. Diz assim: Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Então, apenas esse versículo eu vou ler para estar trazendo uma pequena mensagem aqui nesse momento. É um pequeno versículo, um único versículo apenas, mas nos ensina algo muito poderoso da palavra de Deus. Nos ensina algo que eu posso dizer que talvez esse seja um grande motivo de que a igreja hoje anda fracassada, anda fraca, anda temente, anda aflita, anda com medo. Porque nós vemos que diante dessa afronta que o povo de Deus sofreu, que para ele servir aos amonitas seria que arrancar o olho direito. Essa foi a condição que os amonitas ofereceram. E ali, quando os homens, o povo, contou para Saul essa afronta que os amonitas fizeram, aí foi onde aconteceu isso no versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Então aqui foi o momento em que eles foram afrontados. Quando Saul ouviu, aconteceu isso. Então o que me chamou a atenção nessa palavra, nesse versículo, é que fala que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras. E aqui é o detalhe importante. O Espírito de Deus se apoderou de Saul. E o que aconteceu aqui? Saul profetizou? Saul dançou? Não. Saul pulou? Não. Saul deu grito? Saul ficou manso, humilde? O que foi que ele fez? A gente vai ver. Acendeu-se em grande maneira a sua ira. Então é isso, meus irmãos, que falta em nosso meio hoje. É a revolta contra o pecado. É a revolta contra tudo que há de errado. E isso é o que não está acontecendo com a igreja de hoje. A igreja de hoje enxerga tudo com amor, com mansidão, ao ponto de não repreender pecado, não repreender tudo que há de ruim. Por isso que hoje nós vemos muitos líderes acobertando o pecado, muitas pessoas que vivem na prática de pecado e vivendo sem repreensão, e vivendo de qualquer forma, e continuam pregando, e continuam louvando, fazendo parte das coisas de Deus sem ter se arrependido do pecado. Porque os líderes hoje, eles querem conduzir tudo com amor, mas é um amor que não pune, é um amor que não repreende, é um amor que não corrige. Por isso que nós vemos muitas tragédias no meio cristão hoje, no meio evangélico. Por isso que nós vemos muitos escândalos, mentiras e muitas coisas terríveis. Que é porque está faltando isso que aconteceu com Saul. Saul, quando ouviu essas palavras, essa afronta que eles sofreram, o Espírito de Deus entrou nele, se apoderou dele. E nos dias de hoje, as pessoas, quando estão cheias de Deus, só falam coisas boas, só falam bênção, cura, prosperidade, libertação, profecia, revelação. Mas aqui não. Aqui nós vemos que diante da afronta, o Espírito de Deus se apoderou de Saul e se acendeu muito grande a sua ira. Então essa está a diferença para os homens daquele tempo e para os homens de hoje.
Os homens de hoje enxergam tudo com aquele amor que não repreende, aquele amor que não corrige, aquele amor que não pune. Então por isso que a igreja hoje sofre tanto, e por isso que a igreja hoje perece tanto. Então nós precisamos entender isso, meus queridos. Saul, quando o Espírito de Deus se apoderou dele, se acendeu a ira dele contra aqueles homens maus. Contra aqueles homens maus. Saul não profetizou, Saul não cantou, Saul não pulou, Saul não fez um retetê. Não. Se acendeu a grande ira por aquele povo. E aí nós vamos ver, se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que ele foi lá, guerreou com o povo, enfim. Mas nós devemos aprender essa lição, que os homens do Antigo Testamento eram homens corajosos, eram homens valentes, homens poderosos, homens sim que muitas vezes eram considerados homens segundo o coração de Deus, assim como Davi. Mas eles lutavam, eles eram homens corajosos, eles enfrentavam o mal, eles guerreavam, eles combatiam o mal. E essa é a grande diferença para o povo, para a igreja de hoje. Eles não confrontam o mal, eles não confrontam o pecado, eles não confrontam a mentira. E aí eu repito, por isso que hoje acontece tanta tragédia no meio do povo de Deus. Porque eu já falei e repito, que o povo de Deus, ele só enxerga Deus nas coisas boas, na cura, na prosperidade, na bênção, na libertação. Por isso que eles são tão mansos, tão humildes, tão amorosos e não repreendem o mal. Mas eles não entendem que muitas vezes Deus também pune, Deus corrige, Deus repreende. E nós também vamos ver que lá na frente Saul desobedeceu a Deus. E o próprio Deus enviou o espírito mau para atormentar Saul. Mas para esses crentes de hoje, Nutella, eles não enxergam Deus fazendo essas coisas, Deus punindo, Deus corrigindo, Deus castigando. E eu repito, por isso que a igreja perece. Porque hoje eles não conhecem a natureza de Deus. Eles não conhecem, não entendem que o mesmo Deus que ama, que perdoa, que tem misericórdia, ele também pune, ele também castiga, ele também repreende, ele também dá força para os homens dele confrontar o mal. E confronta-se o mal não é somente com amor, mas é com a punição, é com a ira, como diz aqui. O Espírito de Deus se apoderou de Saul e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Por que isso, irmãos? Porque nem tudo se combate com amor. Muitas vezes é preciso um levante, uma coragem, uma ousadia, uma repreensão, uma palavra mais dura. E aí, se a gente tiver com aquele amor, a gente não vai acender aquela ira de chegar e corrigir a pessoa, e repreender, e falar o que tem que falar. Por isso nós vemos hoje muitos servos, muitos que se dizem profeta, com aquela palavra mansa e humilde. Por quê? Porque ainda não acendeu a sua ira contra o que é pecado, contra o que é errado, contra o que é maligno. E aí eles olham para o mal, eles olham para tudo o que é de ruim, e eles querem combater apenas com amor. E isso é um grande perigo, amados. Então que nós venhamos acordar, e que nós venhamos entender que o mesmo Deus que nos dá força para amar, para perdoar, para ter misericórdia, ele também nos usa para repreender, para corrigir, para disciplinar. Agora nós precisamos entender isso. Porque enquanto nós não entendermos, nós vamos ser como muitos pastores por aí, que não repreendem o pecado, não repreendem o adultério, não repreendem a mentira, não repreendem a lascívia. E essas mesmas pessoas que estão lá no pecado, cometendo todas essas coisas erradas, elas estão lá, no palco, no louvor, na adoração, na pregação. Por quê? Porque o líder, o pastor, ele quer combater tudo com amor. Mas a ira dele não se acende contra o mal, contra o que é errado, para punir, para corrigir e para repreender. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender isso em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então essa foi a palavra de hoje. Que o nosso Deus abençoe a todos e que todos tenham um bom dia, com muita paz e muita saúde. Uma boa noite, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, uma boa tarde. Então que seja tudo de bom para quem está ouvindo essa palavra em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.